E o Nicolas está literalmente gozando com a cara da esquerda. Ele mostra com orgulho deputadas esquerdistas raivosas com ele. Nós, como eu sempre digo, não atacamos o que está em pauta. A apresentadora da CNN pergunta o que é o decoro que o Nicolas quebrou. A deputada responde que ele é transfóbico e vai para a lata de lixo da história. É verdade que ele vai para a lata de lixo da história, porque o que vence sempre é o novo. O novo sempre vem. Os conservadores estão dizendo que o mundo está perdido desde a Revolução Francesa. Então não tem nada de novo. Os conservadores não percebem que nada que eles falem ou façam é capaz de conter a chegada do novo. Não é. Mas não era isso que estava em pauta. Já falamos sobre isso também. Se a pergunta é sobre decoro, responda sobre decoro. Então o caso do Nicolas Ferreira é emblemático porque A. Ele queria ser visto. B. Há pessoas que concordam com ele. C. Ele ganha mais visibilidade e notoriedade. A internet é... Nossa, Bira, descobriu como funciona a rede social agora? E a esquerda faz isso também. A diferença é que, como eu falei, a direita tem financiamento pesado. E óbvio que o Nicolas Ferreira vai crescer muito mais rápido. Tem financiamento, a mídia hegemônica divulga a torta e a direito. É óbvio. Agora, só não dá pra simplesmente falar, não pode falar sobre Nicolas Ferreira, porque senão o Nicolas Ferreira vai ter visibilidade. E uma coisa curiosa, né, que ela está sendo bem contraditória, falando que nós não podemos falar do Nicolas Ferreira, porque falando dele estamos dando palco para ele. Mas ele fala da gente o tempo inteiro. Ele fala da gente o tempo inteiro. Ele não tá falando da bolha dele, ele tá falando da nossa bolha. Ele tá nos afetando diretamente sempre, né, com seus discursos transfóbicos que vão, querendo ou não, vão entrar na cabecinha daquele eleitor e vai olhar pra mim, vai olhar pra minha namorada, pra qualquer outra mulher trans e pensar, um homem de 2 metros de altura. Exato. Que vai fazer coisas com a minha filha. Tipo, meu, o que é isso? A gente só quer entrar no banheiro pra fazer um xixi. É só isso. A gente só quer usar o nosso banheiro. E detalhe, não é como se o Bolsonaro tivesse... assim, ela falando isso, é como se o Bolsonaro tivesse crescido com divulgação de canais de esquerda, sendo que foi justamente o contrário. Canais de esquerda, eles não divulgavam Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Uhum. O Olavo de Carvalho, ele, por exemplo, vou dar só um exemplo que é bem emblemático. O Pirula, ele já falou várias vezes que ele tentava ao máximo não dar palco para Olavo de Carvalho. Quem deu palco para Bolsonaro não foi produtor de conteúdo de esquerda. Até porque naquela época a esquerda, né, como muita gente fala, não tinha ido para rede social produzir conteúdo. Sabe quem divulgou o Bolsonaro? A mídia hegemônica. Então não adianta não falar do Bolsonaro, de pessoas como o Bolsonaro, com o argumento de que vai divulgar cada vez mais o Bolsonaro, né? E troque o Bolsonaro para qualquer outra figura de direita e de extrema direita. Não adianta. E uma coisa que faz ponte também com isso que você tá falando, Rick, é da questão de que a mídia hegemônica tá mostrando o Nicolas Ferreira. Eles estão mostrando o Nicolas Ferreira também porque é conveniente. Eles escolhem o que eles querem mostrar e o que eles não querem mostrar. Exatamente. É uma escolha ideológica isso. E não fala da Bonfim. Não fala dela porque não é conveniente falar dela. Exatamente. Tudo é sobre ideologia. A pessoa não vai ganhar 350 mil seguidores em rede social porque ela não aparece na TV. E por que ela não aparece na TV? Porque a TV, como outras mídias hegemônicas, são controladas pela burguesia. Óbvio que a Samia Bonfim não vai aparecer numa Globo e vai aparecer o Nicolas Ferreira, sabe? Parece que a galera não entende sobre comunicação em redes sociais, e mesmo as que entendem, parece que ainda não sacaram isso. Não sacaram que tem uma diferença gigantesca entre um produtor de conteúdo de 20, 30 mil inscritos, falar de um deputado, por exemplo, que também produz conteúdo na internet, que tem 500 mil
inscritos no YouTube. É bem diferente de uma Globo tá divulgando alguém de 500 mil inscritos no YouTube. Você sempre, a lógica é sempre essa, você sempre vai falar de quem tem mais visibilidade que você. Obviamente tá errado de uma Globo, do veículo de mídia hegemônica, né, um veículo de massa, tá divulgando o Nicolas Ferreira. Agora, um canal de esquerda não tá errado. Porque se não tiver, né, pegando o que eu falei, a gente falou no começo, se não tiver alguém menor falando, não vai ser nem disputado. Ninguém vai falar, não vai ter o contraditório. A pessoa que tá falando groselha, no caso o Nicolas Ferreira, né, pegando o exemplo dele, vai nadar de braçada no assunto. E a pessoa que não tem nada a ver com isso, a pessoa que tá rolando, né, o feed, vai eventualmente tomar aquilo como verdade. Porque ela vai ver cada vez mais aquele discurso e ela vai introjetando nisso. O próprio fenômeno do antipetismo foi exatamente dessa forma. A diferença é que não foi com rede social, foi com mídia hegemônica, sabe? De anos e anos, mais de uma década dos veículos como a Globo, por exemplo, batendo, no caso, no PT, né? Para depois ser a pavimentação da jornada de junho de 2013 e eventual golpe contra Dilma em 2016, da prisão do Lula logo em seguida. Isso é construção de ideário de sociedade, assim. Então não faz sentido toda essa linha argumentativa que está sendo construída aqui. É feita de bolhas. Veja só, eu sabia que existia uma influenciadora chamada Virgínia, que é casada com o Zé Felipe, o filho do Leonardo. Eu sabia disso porque eu sigo a Rainha Matos, para ficar atento a esse mundo que a gente acha que é bobagem, mas é muito importante. A questão é que eu nunca tinha visto o rosto da Virgínia. Eu não sabia o que a Virgínia fazia. Vim descobrir recentemente, por causa da polêmica da base de R$200 que ela lançou, quem ela era, o que ela fazia. Você aí em casa pode também não conhecê-la, mas ela é seguida por 42 milhões de pessoas e já chegou a ter 1 bilhão de interações na sua conta. E eu realmente não tenho por que mentir para vocês, eu nunca tinha visto o rosto dela. Sabia o nome, já tinha visto uma foto, mas eu não reconhecia a pessoa. Eu não juntava o nome à pessoa, mas 42 milhões de pessoas sabem quem ela é e se importam tanto ao ponto de acompanhá-la. Então não é porque ele é o deputado mais votado de Minas Gerais, não é porque ele tem milhões de seguidores que ele é conhecido por todos. Bem, agora ele deve ser. E vai acontecer alguma coisa... Ele já seria de qualquer forma. Pois é, ele já foi o mais votado. Tudo bem, ele é conhecido só em Minas Gerais e São Paulo. Agora ele é conhecido no Brasil todo. Tá, mas isso não é necessariamente culpa da esquerda, das pessoas que chegam e comentam, porque as pessoas não são mídia hegemônica. Uhum. Eu acho que o fato da Globo ter divulgado o nome do Nicolas Ferreira, mesmo que seja para criticar, tenha surtido um efeito muito maior do que todas as pessoas juntas em redes sociais. O negócio que eu acho curioso, né, é que ao invés dela criticar o que tem que ser criticado, ela tá criticando as pessoas que não tem nada a ver com isso. Porque, por exemplo, só essas falas transfóbicas que ele tem, né, contra pessoas, contra pessoas que já são extremamente marginalizadas, ele nem deveria estar lá dentro. O ponto deveria ser esse, a crítica deveria ser contra ele. Só que a crítica dela tá se virando a quem tá criticando ele, o que é o correto. É muito confuso. Pois é. Com ele pela fala que ele fez na Câmara dos Deputados? Não. Quase 3 meses se passaram e ele está muito bem. Será que rola pelo menos uma multinha para ele pagar com uma vaquinha e sair como mártir para os seus apoiadores? E a culpa é nossa por causa disso? É. Pô, sabe, não é culpa minha. Não é culpa minha. Ele ficar falando contra a minha existência o tempo inteiro, eu criticar e a culpa é minha? Aí você não pode falar nada.
Você tem que aguentar Pô. caladinha. E, ó, se tiver uma fala capacitista, sei lá, de qualquer esses humoristas bosta aí, eu tenho que ficar caladinho, não posso falar nada, né? Porque senão eu vou estar dando palco. Eu, com um Ai, muito canal de absurdo. menos de 3 mil inscritos, vou estar dando palco, sei lá, pra um Léo Lins da vida, né? A lógica da pessoa. Sim. Talvez sim. Já falamos sobre isso também. Por que Mamãe Falei é caçado quando ele diz que as ucranianas são fáceis porque são pobres? Ele é caçado porque ele não tem a herança que importa. Ele é um ninguém. Diferentemente de Fernando Cury, que supostamente passou a mão no seio da Isa Pena e retornou ao cargo depois de um afastamento. E por quê? Porque Fernando Cury tem a herança que importa. Ele é um Cury de tradição na política. Tudo bem, ele se deu mal, perdeu muitos votos, é verdade, mas ele viverá muito mais confortavelmente do que eu, você ou Mamãe Falei. E se a tentativa da deputada Erika Hilton surtir efeito e Nicolas for cassado, vai fazer mudança significativa na política? Não. Brasil tem um novo projeto. Meu Deus! Nossa, nós quase não temos voz nenhuma e ela tá criticando alguém que tá nos defendendo, que tá tentando nos defender. Entendo Tá que dando contra a maré. Entendo que dentro da política liberal burguesa não vai mudar de forma estrutural, mas usar esse ponto de partida para falar que não vai mexer em nada na questão de violência. É um negócio muito absurdo, porque por exemplo, a própria Érica tá tentando mexer na questão da própria retificação de nome nosso, né? De poder ser gratuita. Vai mudar os assassinatos a pessoas trans, toda a agressão que nós sofremos? Não, mas é uma mudança. É alguma coisa. A maioria de nós não consegue nem se harmonizar porque não consegue nem cumprir a vida. Então, o que a Bira queria? Queria que não acontecesse nada, então? Ninguém denunciasse, ninguém falasse nada, que a Erika Hilton abaixasse as orelhas dela e ficasse caladinha? Só falasse... Isso seria mais ideal? Só abrisse um procedimento... fizesse isso internamente, não falasse isso pra ninguém. Muito absurdo. E detalhe, a Erika Hilton, como parlamentar, ela tem que se comunicar com as pessoas. Tanto as pessoas que votaram e não votaram nela, porque isso é um princípio dentro da administração pública, se eu não me engano. Porque isso é, de certa forma, um comunicado. É algo que ela tem que, querendo ou não, ela meio que função dela fazer isso. E fora também, que pegando um pouco do que você falou, dando um exemplo assim, obviamente não no mesmo nível, a própria lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muita gente só contrata pessoa com deficiência porque chega ao termo de ajustamento de conduta na empresa e meio que obriga a empresa a contratar pessoa com deficiência. E se não tivesse? Pois é. Melhora muito a vida das pessoas com deficiência da gente? Não melhora. Mas falar que isso não é necessário, que isso não é útil, sabe? Só da Erika tá lá, ela já tá resistindo. Só da Erika tá na rua fazendo o trabalho dela político, tá nas redes sociais, falando das coisas, ela já tá fazendo muito. Porque é muito difícil, a maioria de nós, né, isso é muito palpável na realidade, a maioria de nós só aparecia de noite nas ruas, prostituição. A gente não existia de manhã e nem de tarde, porque a gente não podia existir. E não que nós possamos existir hoje, né, mas é isso, é uma luta constante pelo mínimo. Uma luta constante pelo mínimo. E se não tiver essa luta constante pelo mínimo, que nem a Bira tá falando, né? Vai fazer alguma diferença estrutural, basicamente isso, né? Não vai. Mas alguma coisa. Porque se não fosse por isso, nós continuaríamos existindo só de noite. Pois é.